Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas. Hoje, o tema do nosso estudo é conhecer Deus como nosso Pai Celestial. Jesus nos apresentou Deus como nosso Pai Celestial. Essa é uma das mais lindas mensagens do Novo Testamento. Jesus nos apresentou Deus como um Pai Celestial extremamente amoroso, bondoso, misericordioso e justo. Há muito que se falar sobre isso, mas gostaria de dizer inicialmente e enfatizar o imenso amor do Pai por nós. Nós conhecemos muito bem aquele versículo de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São palavras do próprio Senhor Jesus. Esse versículo, então, ele é muito conhecido. Mas eu gostaria de trazer aqui um outro versículo, talvez não tão conhecido, que faz parte de uma oração de Jesus registrada por João no capítulo 17. Essa oração foi proferida pouco tempo antes de Jesus ser traído por Judas, ser levado preso, julgado e crucificado. Nessa oração, entre outras coisas, Jesus está orando pelos seus discípulos e diz o seguinte: eu vou ler em 4 traduções diferentes para que possamos entender com bastante clareza o que o versículo está, o que Jesus orou ali naquele momento. Na tradução Almeida Corrigida Fiel está escrito da seguinte forma. Então, João 17, 23. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Na NVI, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Na tradução da imprensa bíblica, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. Numa paráfrase da Bíblia Viva, eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam perfeitos, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor ama meus discípulos tanto quanto me ama. Jesus, então, ali ele estava orando ao seu Pai para que o mundo viesse a conhecer que o Pai amava os seus discípulos, os discípulos de Jesus, tanto quanto o Pai amava o próprio Senhor Jesus. Essa é uma das verdades mais estonteantes do Novo Testamento, dita por Jesus, e somente ele poderia dizer isso. Que o Pai nos ama, que o Pai amou os discípulos de Jesus e nos ama tanto quanto ele amou Jesus e ama Jesus. É algo aqui para ser meditado, pensado, avaliado. Essa verdade deve penetrar profundamente o nosso coração. Que Deus ama seus filhos todos igualmente já é algo maravilhoso, mas que Deus nos ama como Ele amou Jesus é algo extraordinário que com certeza deve impactar a nossa vida. Essa verdade deve nos transformar completamente, tirar toda insegurança e incerteza do nosso coração. Então podemos olhar para a vida de Jesus e ver tantas providências de Deus em relação ao seu Filho, para que o propósito de Deus para a vida de Jesus fosse plenamente cumprido. E Deus, nosso Pai, também está providenciando tudo na nossa vida, para que o seu propósito seja cumprido na nossa vida com as circunstâncias que nós vivemos. Então nós vamos meditar um pouco sobre as providências de Deus, o nosso amado Pai Celestial, com relação à vida terrena de Jesus. Isso porque nós sabemos, como diz Paulo em Filipenses, que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Mesmo sendo Deus, viveu entre nós como homem e em tudo dependeu do Pai. Jesus não fez nada que o Pai não lhe tivesse dito para fazer. Jesus não usou seus poderes divinos em benefício próprio, mas usou
o poder pela virtude do Espírito Santo quando foi da vontade de seu Pai. Então vamos analisar alguns episódios da vida de Jesus, alguns momentos da vida de Jesus em que nós vemos a providência do seu amoroso Pai cuidando da sua vida, para que nós possamos entender que da mesma forma como Deus agiu em relação ao seu Filho, Jesus Cristo, aqui nesta terra, o Pai também nos ama e nos abençoa e age conosco, seus filhos, da mesma forma. Nós vamos começar então lembrando aquele momento em que Jesus, ainda criança, morando ali em Belém, recebeu a visita ali daqueles magos vindos do Oriente. O que aconteceu ali? Vamos então ler para nós relembrarmos, e já na leitura nós já vamos perceber o livramento de Deus. Isso está registrado em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 21. E sendo os magos por divina revelação avisados no sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então, os magos, eles tinham ali, por revelação de Deus, seguindo ali uma estrela, eles haviam sido guiados até o território de Israel em busca do recém-nascido rei dos judeus. Jesus era ainda uma criança, Jesus morava em Belém. Mas os magos, eles vão a Jerusalém, buscando ali, porque Jerusalém era a capital, buscando ali notícias, então, desse recém-nascido rei dos judeus. Contudo, o pequeno Jesus não estava em Jerusalém. E toda a cidade de Jerusalém ficou alarmada com aquela notícia do nascimento de um rei, e principalmente Herodes. Então, eles se reuniram ali e os escribas foram consultados para saber onde que a profecia dizia que o Messias iria nascer. E eles falaram que era então Belém. Herodes então ali inquiriu junto aos magos sobre o tempo em que a estrela aparecera. E disse que ele também gostaria de ir adorar aquele menino, mas a intenção de Herodes era matar Jesus. Contudo, Deus, em sonhos, orientou os magos a não se encontrarem novamente com Herodes, e eles voltaram por outro caminho. Herodes, irado, mandou fazer uma matança terrivelmente cruel, matando os meninos de 2 anos para baixo. Choro e lamento ouviu-se em Belém por causa da morte daqueles meninos. Então, como nós estávamos lendo em Mateus, capítulo 2, agora o versículo 13. Então, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Então, Deus primeiramente falou com os magos para que voltassem por outro caminho e não se encontrassem com Herodes. E o próprio Deus mostrou ali em sonhos a José para que ele também fugisse daquele local e fosse para o Egito. E José então obedeceu. E no versículo 15 diz que José esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, como eu falei, já iludido, mandou matar então aquelas crianças. E José, com a sua família, só voltam então para os territórios de Israel depois da morte de Herodes. Nós sabemos que era, claro, que era o intento de Satanás matar Jesus, e ele usou o malvado Herodes para fazer isso. Mas Deus estava no controle de tudo e providenciou todo o livramento para o seu amado filho, ainda uma tenra criança. O Pai, então, celestial, livrou o seu amado filho e providenciou o sustento material também para José e Maria poderem se manter com aqueles preciosos presentes que eles receberam dos magos, poderem se manter em um outro país. Então, eles haviam recebido ouro, incenso e mirra e foram para lá com essa providência de Deus. Então, nós sabemos que o nosso amado Pai Celestial, ele cuida de nós da mesma maneira como ele livrou Jesus, ele também nos livra. O nosso Pai Celestial antecipa as situações futuras e já, a partir de hoje, providencia o que iremos precisar para o futuro. As situações que muitas vezes não entendemos são providências de nosso Pai para nos livrar e nos ajudar no futuro. Relembrando o versículo que lemos no início, o finalzinho,
e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Jesus, durante o seu ministério, também passou por vários perigos de morte. Várias vezes quiseram apedrejá-lo e uma determinada vez quiseram lançá-lo de cima de um alto monte. Então, Jesus passou por vários momentos assim no seu ministério. Contudo, o seu pai não permitiu que isso acontecesse, porque não era chegada a sua hora. Não era a hora nem o modo pelo qual Jesus iria morrer, de modo a nos prover a salvação. Então, nós vemos isso registrado, mas ninguém lançou mão dele porque não era chegada a sua hora. Nós vemos, por exemplo, lá em João capítulo 8, versículos 58 a 59, que Jesus fala: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando por meio deles, e assim se retirou. Numa outra ocasião, registrada em João 10, a partir do versículo 31, os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. E Jesus lhe respondeu: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Versículo 39. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Os religiosos, judeus, escribas, fariseus, eram pessoas acostumadas a apedrejar. Não era nada fácil escapar das mãos deles, mas o Pai Celestial providenciou o escape todas essas vezes, porque não era chegada a hora e nem era esse o modo pelo qual Jesus iria cumprir o seu propósito aqui na terra. Naquela passagem de Lucas 4, é uma passagem bem significativa também. Jesus estava em Nazaré. Então vamos ler 4 a partir do versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus então leu, explicou, e aquilo incitou, aqueles homens religiosos, aqueles fariseus ali ficaram irados contra Jesus. Então no versículo 28 diz: e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, expulsaram Jesus de Nazaré. O levaram ao cume do monte em que a cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Jesus, então, ele foi expulso de Nazaré, da cidade de onde ele havia sido criado. As pessoas ali conheciam ele. Jesus foi expulso por todos os que estavam ali na sinagoga num dia de sábado, então não devia ser pouca gente, devia ter uma quantidade boa de pessoas. Ele foi levado, conduzido, não por sua própria vontade, claro, ao cume do monte onde aquela cidade estava edificada, e ali o propósito era lançar Jesus daquele monte. Como Jesus poderia então se livrar de uma situação assim, somente pela providência de seu amoroso Pai? Como eu falei, aqueles religiosos judeus, eles eram acostumados a executar o apedrejamento, eles eram acostumados a matar, e eles estavam irados. Não seria nada fácil se desvencilhar daquele grupo de pessoas, mas Jesus, passando pelo meio, se retirou. Foi algo providencial de Deus. Então, assim como o Pai fez com o Filho, o Pai também nos livra de situações que nós nem imaginamos. O Pai cuida de nós. Como eu li: e os amaste como igualmente me amaste. Também tem uma outra passagem que eu gosto muito, naquele episódio em que Jesus está ali naquele barco, no meio de uma tempestade, e ele adormece. Vamos ler só alguns textinhos. Marcos 4, a partir do versículo 35. Jesus mesmo diz: passemos para o outro lado do lago. E eles então foram ali, naquele barquinho e outros barquinhos também. E levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. Mas Jesus estava dormindo sobre uma almofada. E ali foram e falaram: Senhor, não se te dá que morramos. E Jesus levanta, repreende o vento e o mar, e tudo se aquieta e se faz uma grande bonança. Lucas registra que, começando a navegar eles, Jesus adormeceu. Mateus diz que as ondas,
que o barco era coberto pelas ondas. Tão terrível e grande era aquela tempestade. Mas Jesus dormia sobre uma almofada. Eu fico impressionada com a confiança de Jesus no seu amoroso Pai. O coração de Jesus estava completamente descansado no cuidado do Pai. Os discípulos não. Acordam Jesus e Jesus então ali repreende o vento e o mar. Nós muitas vezes passamos por situações difíceis, muito difíceis, mas nós precisamos também descansar o nosso coração no nosso amoroso Pai, porque Ele nos ama. Quanto mais confiarmos no amor do Pai Celestial, mais iremos estar com o nosso coração descansado, como Jesus ali dormindo naquele barco. Essa passagem, particularmente, me ajudou muito a tirar o medo que eu tinha de andar de avião. Sempre que eu andava de avião, eu começava a pensar em Jesus dormindo tranquilamente ali naquele barco agitado para todos os lados, descansado, completamente descansado no cuidado do seu amoroso Pai. E os amaste a eles, assim como me amaste a mim. O Pai nos ama, como Ele amou Jesus. Também, um outro aspecto desse relacionamento de Jesus com o seu amado Pai, e que também nós podemos desfrutar. É muito impressionante o que está registrado ali em Lucas, no capítulo 3, versículo 21 e 22. Aqui se referindo ao momento em que Jesus foi batizado por João Batista. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas registra, então, que no momento em que Jesus foi batizado por João, Jesus orou. As orações de Jesus eram sempre ouvidas pelo seu Pai. Nós nos lembramos daquele episódio de Lázaro, quando Jesus falou: Pai, graças te dou porque me ouviste. E Jesus diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Então Jesus ali, ele ora. No momento ali em que ele é batizado, ele ora. E o que aconteceu? O céu se abriu. Qual foi a consequência da oração de Jesus? O céu se abriu. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E foi ouvida uma voz do céu. O próprio Pai falou diretamente com o Filho: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Eu penso que Jesus, naquela hora, pediu ao Pai pelo recebimento, pela a descida do Espírito Santo sobre ele. Porque sem o Espírito Santo como homem, Jesus não teria como viver o seu ministério, nem teria tido poder, o fortalecimento para passar pelo Getsemane e para passar pela cruz. Jesus orou, o Pai ouviu. E Jesus nos diz, está registrado nos evangelhos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos ver o que Lucas fala no finalzinho, quando Lucas registra esse trecho, em Lucas 11, a partir do versículo 9. No finalzinho, Jesus fala assim: Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amadas, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não vamos conseguir viver a vida cristã. É certo que quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Contudo, a palavra de Deus nos diz para não apagarmos o Espírito, para não entristecermos o Espírito. A palavra nos exorta a nos encher do Espírito, enchei-vos do Espírito. Precisamos do enchimento constante do Espírito Santo na nossa vida. E podemos pedir isso ao nosso Pai, que nos ajude a não entristecermos o Espírito, a não apagarmos o Espírito na nossa vida, que nos ajude a termos uma vida cheia do Espírito Santo. E com certeza o Pai vai nos conceder, vai ouvir essa nossa oração como ouviu a oração do seu amado Filho. Quanto mais somos cheias do Espírito Santo, menos depressões, menos inseguranças, e mais do caráter de Cristo será formado em nós, e mais poder do Espírito teremos para vencer as grandes batalhas
que estamos enfrentando. Compreenda que o Senhor ama seus discípulos tanto quanto me ama. O Pai Celestial nos ama tanto quanto ama Jesus. Deus, Pai, o Pai, né, o nosso Pai Celestial, com relação ao seu Filho Jesus Cristo, também providenciou outros aspectos da vida de Jesus. Por exemplo, na escolha dos 12 apóstolos, antes deles serem escolhidos, Lucas registra que Jesus passou a noite orando. Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite ali em oração. E no outro dia ele foi e escolheu os seus 12 apóstolos. Em tudo, Jesus pedia a orientação do seu Pai e a direção do seu Pai. Ele não fazia nada que o Pai não lhe tivesse dito para fazer. Também nós, nas nossas decisões, devemos seguir o exemplo de Cristo. Em todos os momentos da nossa vida, Deus está preocupado com todos os detalhes da nossa vida. Toda a nossa vida pode ser orientada e guiada pelo nosso Pai Celestial. Aqueles discípulos, aqueles 12 que foram escolhidos, seriam homens e foram homens muito importantes para o ministério de Jesus. Foram aquele seu grupo particular, aquele grupo que o acompanhou em toda a sua jornada. Entre eles estavam ainda Pedro, Tiago e João, que era o grupo mais íntimo de Jesus. Eles foram companhia para Jesus. Embora fossem homens fracos, pecadores, mas eles estiveram com seu mestre, o serviram de todo o coração. E depois, com exceção de Judas, que o traiu, foram aqueles que levaram adiante a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos amigos em Cristo também são muito importantes para nós e são pessoas que Deus também providencia para estarem ao nosso lado, que nos ajudam nas nossas necessidades. São providências do nosso Pai Celestial. Deus também providenciou, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo também providenciou para ele uma família muito querida, a família de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro. Quantas vezes Jesus pousou ali com aquela família? Era um momento talvez de refrigério, momentos de descanso, Jesus ali na casa daqueles amados irmãos. Quantos irmãos preciosos Deus tem colocado ao nosso lado, o nosso Pai Celestial tem colocado ao nosso lado, para ser o nosso consolo, o nosso alento, aquele que vai nos ajudar, nos dar uma palavra de exortação também, mas de ânimo também, de consolo, a nos fazer seguir adiante nestes dias tão difíceis que estamos vivendo. O Pai fez isso pelo seu Filho Jesus e o Pai também faz isso por nós. E que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Em tudo, Jesus dependia do seu Pai e ele deixou isso claro. Jesus escreveu isso. Jesus escreveu, não, né? Os apóstolos escreveram isso a respeito de Jesus. João registrou as palavras de Jesus dizendo que o nada faço de mim mesmo, o Pai não me deixa só. Jesus era completamente dependente do seu Pai e assim também nós devemos ser dependentes do nosso Pai. Outra coisa maravilhosa, o Pai nunca deixou Jesus só. Mesmo naquele momento em que muitos abandonaram Jesus, no momento em que Jesus foi preso, muitos de seus discípulos o abandonaram, com exceção de João, mas o Pai estava com o seu amado Filho. Então, se procurarmos fazer o que agrada ao nosso Pai Celestial, o Pai também nunca nos deixará só. Jesus fala assim: o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. O que Jesus fez, o que o Pai fez por Jesus, Ele também fará por nós, com certeza. E os amaste como igualmente me amaste. Nós vamos mencionar ainda a tentação de Jesus. Ali no deserto, nós sabemos que, pelo Espírito Santo mesmo, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Marcos registra que Jesus esteve no deserto por 40 dias, tentado por Satanás e vivia entre as feras, mas os anjos o serviam. Então, naquele momento de tentação, Deus também não abandonou o seu filho. Os anjos estavam ali servindo ao Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, nós lemos em Hebreus que os anjos são enviados para ministrar, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O que o Pai fez por Jesus, o Pai faz por nós. Os anjos também estão nos servindo, embora não possamos vê-los,
nem saber o que eles estão fazendo. Mas, com certeza, Deus tem ordenado que eles estejam trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O que o Pai fez pelo seu Filho, o Pai também faz por nós. E nós sabemos, amados, que não há tentação que venha sobre nós que nós não possamos suportar. É isso que Paulo falou ali aos Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 13. Ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Então, assim como o Pai Celestial providenciou todo o suporte para Jesus, o nosso amado Pai também tem nos ajudado nas nossas provações e nas nossas tentações. Porque o Pai nos ama assim como Ele ama o seu Filho. Nós vemos ainda também vários outros trechos da palavra de Deus em que nós vemos a providência do Pai e a certeza de Jesus de que o Pai estava cuidando dele. Uma dessas passagens está lá quando Jesus estava ali diante de Pilatos. Pilatos, Jesus preso, então ele é levado ali ao governador Pilatos. Pilatos fala para Jesus assim: você não conversa comigo? Não falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Jesus disse: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Jesus sabia que tudo estava no controle do seu Pai. Aquele poder que Pilatos tinha sobre Jesus tinha sido dado por Deus, e Jesus sabia muito bem disso. Jesus sabia que ele deveria ir até a cruz, sabia que o seu Pai estava controlando tudo. Assim também nós devemos ter o mesmo pensamento e entendimento de Jesus. O nosso Pai Celestial tem todas as circunstâncias sob o seu controle. E ainda que pessoas difíceis, que Deus possa colocar no nosso caminho, ou situações difíceis pelas quais tenhamos de passar, tudo está sob o controle do Pai. E há um propósito do Pai Celestial para tudo isso. O Pai vai ordenar a nossa vida em todos os detalhes. Cabe a nós nos submeter à sua maravilhosa vontade, ainda que nos cause sofrimento, assim como aconteceu com Jesus. Devemos compreender, então, que o Senhor ama os meus discípulos, são palavras de Jesus, tanto quanto me ama. Finalmente, o último que eu quero mencionar é a passagem ali, aquele momento de Jesus no Getsêmani, que antecipou ali a cruz. Jesus ali ele começou a angustiar-se, a entristecer-se. Jesus sabia que ia passar por aquele momento difícil. E ele fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele chama Pedro, Tiago e João. Vão ali naquele local reservado do Getsêmani e ele começa a orar. Jesus chama meu pai. Marcos registra que Jesus diz paizinho, mostrando ali a intimidade do pai ali com o seu filho. E Jesus se volta para os discípulos, estavam dormindo, e diz: Pedro, você não conseguiu vigiar comigo? Os discípulos, aqueles três, estavam cansados, eles não sabiam o que dizer a Jesus. Mas Jesus estava falando: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Jesus estava determinado, então, ali, a cumprir a vontade do Pai. Ali também foi um momento muito difícil. A própria traição de Judas foi algo muito difícil. Judas traiu Jesus com um beijo. Não foi fácil, Jesus amava Judas. E Jesus sentiu muito aquilo ali. Ele fala: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Outras coisas se sucederam ali. Por exemplo, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus fala para Pedro assim: você pensa que eu não poderia orar ao meu Pai e que ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Então, Jesus sabia que a vontade do Pai era que ele fosse até a cruz. Ele poderia ter orado ao Pai. E ele fala isso: olha, se eu orasse, meu Pai faria isso. Mas ele sabia que a vontade do Pai, o propósito do Pai, é que ele seguisse até a cruz para o resgate, então, da nossa alma. Nesse momento difícil que Jesus passou ali, nós vemos que Lucas registra que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E a agonia de Jesus ali foi muito grande.
Ele orava muito ali intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam ao chão. Jesus, então, no Getsêmani, ele antecipa o que ele iria passar na cruz. Ele agoniza, soa gotas de sangue. Foi um momento muito difícil. Passar por aquilo, então, não foi fácil, nada fácil, mas o seu Pai Celestial, o seu paizinho, como ele orou, Abba, ajudou o filho a ir adiante. Nos nossos momentos de intensa dor e provação, temos a ajuda e o amparo do nosso Pai Celestial. É claro que para Jesus, o propósito de Deus é que ele passasse para a cruz. O caminho para pagar o preço dos nossos pecados, esse só Jesus teve de passar. Mas para cada uma de nós sabemos que teremos de passar por situações muito difíceis, e estamos vivendo dias muito difíceis, mas nós temos o amparo do nosso Pai, assim como Jesus teve naquele momento, porque a determinação de Jesus era de cumprir a vontade do seu Pai. Muitos de nós também já sofremos, já sentimos a dor da traição, assim como Jesus foi traído, mas o seu Pai o fortaleceu pelo poder do Espírito Santo. Jesus fez a vontade do Pai até o fim. Nós sabemos que Jesus foi vitorioso, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, e hoje ele está assentado à destra do Pai, glorificado, e alcançou para nós uma gloriosa salvação. Então, amadas, concluindo, o Pai nos ama tanto quanto ele ama Jesus. Jesus orando disse para que o mundo saiba que tu os tens amado a eles como me tens amado a mim. O que Deus fez por seu Filho, ele fará por nós. Que estejamos então, queridas e queridos irmãos, firmados neste glorioso amor do Pai por cada um de nós. Que o glorioso amor de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todas nós, com todos nós,